Fala, luteiros e luteiras, aqui quem fala é o Maicon e não o Ortiz, e sejam bem-vindos ao canal AXB Dota 2. E hoje, galera, nós trazemos aqui a introdução, ou seja, o primeiro vídeo da nossa nova série, que é Analisando Jogadas. Enfim, essa série consiste em você pegar alguns replays de algumas jogadas e analisar de uma forma mais técnica, tentando explicar por que essa jogada foi épica ou foi uma jogada de noob praticamente, né? E no caso de hoje, basicamente é uma jogada noobilística, que eu estou incluído, né? Mas enfim, galera, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Bom, galera, basicamente é o seguinte, antes de nós começarmos a nossa querida análise, basicamente vai ser o seguinte, eu tenho que fazer uma propaganda para nossas redes sociais, principalmente o meu Instagram, que nós estamos postando ali, que é o AXB Dota 2 no Instagram. Lá nós postamos algumas dicas de forma mais rápida, então se tu quiser aprender mais sobre Dota 2, você pode acompanhar conteúdos exclusivos lá também, né? Ou até memes e replays de jogadas, etc e tal, coisas curtas e rápidas, você pode aprender muito nos acompanhando no Instagram, então não esquece, link na descrição, você pega e nos acompanha no Instagram, não deixa de seguir nós lá. Muito obrigado e bora lá pro vídeo. Basicamente é o seguinte, galera, pro nosso primeiro episódio nós vamos trazer aqui um replay que eu estava jogando de PL, isso mesmo, eu fui encarregado de jogar de HC e o nosso brother do canal aqui, o Ortiz, que é o outro apresentador do canal, ele foi encarregado de ir mid laner. Nós podemos aqui citar várias coisas ali, mas nós vamos nos reter a uma jogada que aconteceu aos 48 minutos de game, que era basicamente um resumo assim. O troll inimigo, que era o HC dele, ele tinha apanhado muito. Eu, como PL, estava muito à frente do troll. Nós estávamos com muita vantagem em termos de HC, né? É claro que o Ember Spirit, que foi mid, também estava muito forte, mas não veio ao caso. Basicamente, eu de HC conseguia bater o troll e também o Ortiz de Necro conseguia, de certo modo, bater o Ember Spirit. Era só se posicionar legal. E o jogo estava encaminhando para a nossa vitória. Nós conseguimos quebrar o bot. Como não conseguimos dar GG, nós tentamos recuar um pouquinho, tentamos quebrar o top. Depois de uma outra TF, né, que não deu muito certo, conseguimos só quebrar a torre. E eles estavam basicamente isso, nós estávamos com a vantagem. Então o troll fez Roshan e eu estava farmando. E aconteceu basicamente o X da questão agora, que foi a jogada que nós vamos analisar. Primeiramente nós vamos falar aqui sobre alguns erros que foram cometidos. Mas basicamente o primeiro erro foi da Bristleback. O troll tinha acabado de fazer o Roshan, ou seja, ele estava com o Roshan. O que a Bristleback resolveu fazer? Ela resolveu ir sozinha levar lane. Ela deu TP lá na lane do top, que é a lane avançada, e quando viu o Ember Spirit, ela tentou peitar o Ember. Já dava para imaginar mais ou menos que o Ember meio farmado podia mais ou menos empatar com ela. E o que foi o erro dela? Ela poderia ter recuado, mas ela não recuou. A Bristleback era peruana, inclusive o amigo dela, que é o Sven, que não farmou nada o jogo inteiro, também era, mas não vamos entrar em detalhes disso agora. Basicamente, então, ela foi lá. E qual foi o segundo erro? O segundo erro foi exatamente meu. Eu achei que nós poderíamos levar, no caso, o Ember Spirit, mesmo que na prática não ia acontecer. Ele poderia muito facilmente escapar. E eu tava farmando e tinha recém fechado o item e faltava em média 500 de gold para o buyback. E não era a hora, não era mesmo a hora da gente pegar e travar uma TF. Ainda mais que depois, analisando o replay, eu acabei percebendo que o troll tinha pego a runa de invisibilidade e ficou me seguindo o tempo todo. Então, o que aconteceu? O troll espertamente, que seria a terceira coisa que eu gostaria de falar, que é o troll que se posicionou muito bem, ele soube utilizar a runa de inv de uma maneira correta para ficar meio que stalkeando eu, ou seja, ele serviu como batedor e ficou olhando e cuidando eu, né? E quando ele viu que eu fui pra ajudar a Bristleback, que eu vi que ela ia morrer, pensei, vou ajudar, eu tô forte o suficiente. Eu não tinha quillado muito, mas eu tinha farmado muito bem. E ele foi muito esperto na jogada. Basicamente, eu fui então contra o Ember Spirit e nós acabamos sendo gankados por 4 heróis inimigos. Ou seja, 2 contra 4. E ainda eu sem buyback, o troll de Aegis. Você já pode imaginar a merda que deu. Ele foi muito esperto. Quando ele foi
brigar com a Bristleback, ele foi para as costas da Bristleback e ativou a Silver Edge e bateu. Assim ela pegou e cancelou a passiva da Bristleback. Consequentemente, a Bristleback já não estava muito tanker, ela tinha feito uma build meio tanker, meio brigadora, nem eu sei bem certo o que ela fez ali. Mas enfim, como ela tinha feito uma build e não estava muito tanker, ela acabou morrendo facilmente. E o resto do time acabou pegando e me matando também, sem chance nenhuma da gente pegar e tentar brigar ali. Outra coisa também que aconteceu foi o Svei. O Svei, além dele ter pego um carrier atravessado em cima de DK, pegou em cima de Troll, etc e tal, que na teoria os dois são mais fortes. O Troll, apesar do Svei ser meio tanque, o Troll com itens consegue matar ele stunado, e o DK ele consegue tancar muito bem o Svei depois de um certo tempo de game. A primeira coisa que eu penso quando morre um do time sozinho é o que? Deixa morrer sozinho, não adianta tu em 4. Se em 5 contra 5 já é difícil, tu em 4 contra 5 não vale a pena. Então recua, já tinham morrido 2. O que era o certo do Svei? O Svei deveria pegar e voltar pra base para tentar defender, mesmo que nós acabamos custando o duelo. Então ele acabou ficando no mesmo jungle que os caras estavam avançando. Resultado, morreu também. E depois disso foi só, como diz, fechar o caixão. Então o resumo da história, galera. O que eu quero falar basicamente é o seguinte: você, quando você está jogando, ainda mais depois dos 40 minutos, você não pode ficar sem buyback. Você não pode. Sempre que possível, você tem que cuidar muito para ter o buyback. Caso você seja como eu, que acabou optando por fechar o item, e a partida estava até então controlada, eu estava morrendo pouco, nós só estávamos procurando TF, eles não estavam procurando TF, até então dá pra tu entender que eu optei por fechar o item sem buyback. Mas nós não poderíamos ter ido. Mesmo que a Bristleback foi que nem um louco lá, suicida, se matar, eu não poderia ter ido. Porque mesmo que o Troll não tivesse ido, poderia ter o Gondar, que também estava no time adversário, poderia estar stalkeando eu. E nós acabamos custando o duelo. Eu coloco toda a culpa por cima de mim, porque eu era o HC, eu tinha a obrigação de carregar o game. Nós até poderíamos conseguir defender se nós estivéssemos em 4. Ou seja, eu, o Svei, o que poderia ultar, o Necro, que tinha ult, etc e tal, nós poderíamos defender. Mas como eu morri, ficou praticamente sem poder de fogo o jogo. E foi fácil para eles pegarem e virar o jogo. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio de Analisando Jogada. Basicamente hoje eu quis trazer aqui um erro bizarro que eu fiz, que geralmente iniciantes cometem. E eu tenho meus lá 5, 6 anos de Dota, mas mesmo assim a gente acaba cometendo esses tipos de erro, como não cuidar o buyback, não cuidar o tempo, não cuidar o mapa, essas coisas que faz a diferença entre um player profissional e um player meio iniciante ou até de médio ou de pequeno porte, né? É isso que faz o diferencial basicamente. São a maneira de jogar com cada personagem, porque os personagens são os mesmos, geralmente as builds são as mesmas, mas essa visão de jogo que muitas vezes diferencia o player profissional de players como nós, que acabamos às vezes não tendo aquele rendimento bom com os heróis. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se vocês quiserem mais vídeos da série, ou quiserem que eu analise algum replay de vocês, alguma jogada, basta você pegar e dar o número do replay aqui nos comentários. Relembrando que eu acho que são 7 dias que fica o replay gravado. Então, por favor, se tu for trazer o número do replay, você pega e me manda um replay recente. Por hoje eu acho que é só, galera. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Falou, galera!